Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o Papo de Café e hoje nós temos como convidado especial Carlos Gabriel, ex-músico, ex-boêmio, ex-boêmio, historiador e colecionador inveterado de discos. Você concorre com o Ed Mota? Não, o Ed Mota tem muito mais discos que eu, a minha coleção é muito modesta. A dele é incrível, a do Ed Mota é uma das mais incríveis do mundo. Um dos maiores colecionadores que tem no Brasil é o Ed Mota. Eu não. Beleza. E estou aqui com meus colegas Fabrício Noronha e Wagner Machado. E Wagner, Papo de Café tem apoio de... Martim Mercados, Gráfica Garten Sul, Protevale, Corretora de Seguros e Omas House, Cafeteria e Café Colonial. E hoje estão na pauta, a gente vai falar um pouquinho, talvez saia aqui, a gente vai falar sobre essa questão do reajuste salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, sancionado pelo nosso querido presidente Michel Temer. Nosferatu. O Drácula. Oi. Vamos falar dos aniversariantes, não ofende o Drácula de Bram Stoker, tá? Ah, tá, desculpa. Aniversariante essa semana, temos um monte... Só peixe grande, né? Só peixe grande. Só peixe grande. E também, como tu anunciou, nosso querido convidado, a gente vai fazer uma... escrevi uma frase bonita aqui, ó. Uma viagem musical com Carlos Gabriel Costa. Pensou a semana inteira essa frase. Provavelmente sim, o Fabrício ele tem essas sacadas geniais quando ele tem tempo ocioso, né? Mas tudo bem. Começamos com uma morte, tá? E eu sei que o meu compadre aqui vai chorar um pouquinho. Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci, diretor italiano que faleceu essa semana. Um gênio do cinema. Primeira vez que ele morre essa semana. Ele já estava debilitado, né? Tinha um problema de locomoção. Ele ganhou os Oscars de direção pelo Último Imperador e o Oscar de roteiro, né? Mas ele ficou mais famoso e pelo polêmico filme O Último Tango em Paris, que tem Marlon Brando e Maria Schneider contracenando. Opa, aí, que tá chegando petisco olha aí. Opa. Não para não, segue o baile. E aí esse filme causou polêmica, porque tem uma cena famosíssima em que o Marlon Brando abusa da Maria Schneider. Opa. E pra lubrificá-la ele usa manteiga. Ai! Vai, manteiga. O mais polêmico é o seguinte, que em 2013, 2011, se não me engano, um pouco antes dela morrer, 2013, ele mesmo revelou, o Bertolucci, que ele havia combinado com o Marlon Brando em fazer essa cena, mas sem ela saber o que queria acontecer. E ela sempre se dizia que havia sido estuprada na cena. Porque, Putz. o Bertolucci dizia que queria realismo, enfim, mas aí... Brincadeiras à parte, discussão, mas enfim. aí forçou a... A Maria Forçou Schneider morreu em amizade. 2011 e em 2013 o Bertolucci revelou isso e causou muita polêmica. Inclusive agora, por causa da morte dele, muitos grupos feministas se manifestaram. Né, Tudo em nome da arte, então? Depende. É complicado, né? Horrível isso. É o mesmo né? que tu ver um Pensar isso fotógrafo aí. de guerra fotografando uma cena atroz e Não, fora podendo da casinha. intervir, mas em nome da arte. Mas falando aí desse falecido, eu lembrei do seguinte também, eu vou fazer um adendo aí, só uma botadinha rápida, que é o seguinte, vocês repararam aí, cara, quantos gênios nesses últimos dias aí? Então, eu não sei, acho que o cara lá em cima tá querendo montar uma equipe de cinema, cara. Só que ele tá errando, porque tem que contar com o resto, né? Alguém aí tem experiência como cameraman, esses caras que se cuidem, hein? Temos dois ali, ó. Putz. Clóvis e Ederson. Estão nos bastidores. Né? É. Eu não sei, Complicado, começa a temer pelo esse complicado, tipo de gente, cara, complicado. porque, né? Mas apesar dessa diretor polêmica, já tem, o roteirista já tem. O Bertolucci tem o nome dele no Olimpo do cinema, né? Com filmes como O Último Tango em Paris, Novecento, La Luna, Nunca vi. La Comare Checa, filmes famosos. Famosos, mas que infelizmente poucas pessoas tiveram acesso. Mais restrito a grupo de cinéfilos, né? Enfim. Sim, E sim. quem mais tá de aniversário aí? 27 de novembro, então, Jimi Hendrix. Opa. Ó. Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? Tem um disco aí que eu trouxe, Opa. né? Temos disco, Olha aí, ó, olha aí. É mais um compêndio aí de shows que ele fez no Berkeley Center, né? E também no Fillmore East, com a Band of Gypsy, que é a última formação de banda que ele teve, né?
com o Billy Cox e o Mitch Mitchell na bateria. Depois o Mitch Mitchell foi demitido, porque o Hendrix queria voltar às origens do blues, e ele tinha entrado também para a militância do movimento negro norte-americano, então seus músicos também tinham que ser negros, e por isso ele contrata o Bud Miles, um dos maiores bateras que já teve na história. Cara, todo um contexto na coisa, né? Tá louco. Músicas Cada incríveis. música é uma história. Ele era um não cara é só foda, música, né? Era foda, né? Não é só É música. a maldição dos 27 anos, né? A maldição dos 27. Ele, o Kurt Cobain, A Amy Winehouse. a Amy Winehouse e o Jim Morrison, né? São gênios que tiveram a vida abreviada, mas viveram com tanta intensidade. E a obra musical deles está aí até hoje, como do Hendrix, músicas Purple Haze, Hey Joe, né? É perene. Foxy Lady, Little Wing, né? Red Esses House. caras nem precisavam viver mais que 27 mesmo. Não precisava, não precisava. Cara, que a arte deles está até hoje, né? Porque Sem contar não? o jeito de tocar a guitarra dele, que era único, né? É. O cara canhoto, não usava a guitarra para canhoto, invertia e as cordas para destro ainda. Imagina. Então, a técnica que ele Gênio, desenvolveu... E ele começa tocando justamente com um dos grandes gênios do rock and roll, que era o Little Richard. Né? Olha só. Os Grande precursores, roqueiro, né? Os sim, precursores, aí né? depois ele passa por várias bandas. Teve a questão do alistamento dele no exército americano para ir pro Vietnã, que ele se nega aí, né? Dizem que ele lesionou o tornozelo aí num dos treinamentos, mas não sabe. Estratégia. Não sabe, eu acho Afinal, que o inventor do rock and roll foi o Elvis Presley? não. Não. O rock and roll, se a gente for pegar as origens, é o blues, principalmente nas fazendas de algodão ali dos Estados Unidos, dos escravos que trabalhavam nessas fazendas de forma uma vida sofrida, então era um lamento. E aos poucos, então, vão eletrificando. A guitarra mesmo elétrica, ela vai surgir ali, basicamente, com corpo maciço, é com o Léo Fender, né? Léo Fender revolucionou a guitarra acústica, né? Transformando, eletrificando ela, e a partir disso, tanto que o Hendrix usava mais era a linha da Fender, também ele teve a Gibson Flying V, que ele usava bastante, mas vários outros gênios, né, da guitarra aí que imortalizaram. Falar de rock and roll, falar de qualquer música, gênero musical sem a guitarra é impossível, Não tem né? como. Aliás, E deixa eu o só Hendrix fazer é uma referência. Falando em Elvis, né, eu não posso deixar de destacar aqui que eu, inclusive, já entrevistei quando era jornalista de jornal. Tu entrevistou Elvis? Repórter de jornal. Não, Elvis não, mas a tia do Clóvis. Mas Elvis A não tia, morreu. a tia do Clóvis, que está ali. O Clóvis está nos bastidores, né? A tia do Clóvis que personifica o Elvis a cada agosto, quando se comemora o aniversário dele. Ela veste a roupa, tem todo um culto. Achei que ela recebia a E identidade. quem sabe uma hora nós vamos trazer ela aqui. Pode ser, Fazer a pode entrevista, né? Carlos. Quando ele falou, cara, eu pensei, pô, entrevistou o Elvis, pronto, né? Eu sabia que ele não era muito novo, mas Dizem aí que ele é uma não morreu, surpresa, né, mas- A entrega a não tive- idade, né? Mas deixa eu continuar aqui, ó. 28 de novembro, então, eu e o William Blake. Não sei se vocês conhecem. É um Sim. poeta, pintor e gravador britânico, tá? Por que eu trouxe ele? Tem uma obra que se chama O Grande Dragão Vermelho. E essa obra, ela é apresentada, então a gente já faz uma ligação com o cinema aqui e literatura Não é o Van também. Damme, né? Não é o Van Damme. Mas essa obra ela é É o apresentada no livro do Thomas Harris, que se chama Dragão Vermelho, Dragão que é Vermelho. do Hannibal Lecter, sabe? sei. E então o filme também é estreado por Ralph Fiennes, Anthony Hopkins, Edward Norton. Um baita Dragão filme. Vermelho, né? Mas aí Dragão temos o Vermelho. Silêncio Inocentes, que é o Oscar, né? Isso. Enfim. Todos Tem são o Hannibal, do Ridley Scott, que tu vai falar daqui a pouquinho. Isso, mas todos são livros Sim, inspirados. inspirados. São William baseados Blake, em né, personagens. Fabrício, também influenciou o Raulzito, né? Ah, E o sim. Paulo É Coelho mesmo? também influenciou eles na criação aí da sua fundação Olha da aí, ó, tu Sociedade Alternativa. Olha só. Tem aí também? Tem que nós também. temos Olha aí? só, isso é raridade. Tem o disco do Raul há 10 mil anos atrás. Cara, que massa. né? Que fantástico. Que é o já do final, né? Quando ele já não acreditava mais na sociedade Virar pra câmera alternativa. lá pro pessoal. Mas a Massa, capa, velho. a capa desse disco aqui, ela é genial. fantástico. Isso aqui foi daqueles achados ali em Porto Alegre, fazendo a rota do vinil. Porto Alegre tem uma rota do vinil, pra quem não sabe. Dá pra baixar o mapinha no Qual aplicativo endereço ali? Google. São vários endereços, são quase 20 lojas. Não é a mesma E- rua ou... Não, tudo Não, espalhado pela não cidade. são como sebos lá. Cara, é Não, tipo não. caçar Pokémon GO, cara. Tu vai É, pra mais cação ou do menos. vinil, tá Essa ligado? aqui foi uma Pokémon caça Go de já tá Pokémon. É. Essa aqui eu achei ali na descida da Borges, ali perto do viaduto Otávio Rocha, né? Na época som ali do amigo Antônio. O disco, como ele diz, né? De carreira do Raul Seixas e não coletânea. Ah, Há sim. 10 mil anos atrás, só que isso aqui é uma, Vamos ver não lá é a pra- pensagem de época, é uma dos anos 80. Esse disco aí fala muito sobre
a atual situação até do nosso país, se a gente for ver, né? Tem uma música aqui que eu gosto bastante, Eu Também Vou Reclamar. Ah, sim. Sim. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira. Eu não tenho nada pra escolher. Sem contar, né, para aqueles mais aficionados, meu amigo Pedro tá aqui. Bah. Também Canção para Minha Morte, né? O Homem, As Minas do Rei Salomão. E a clássica, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, esse disco aqui é incrível. Ou seja, tem uma forte influência do William Blake também, né? Diz que tem música que reflete a realidade do país hoje, né? Ou seja, o Brasil. O Raul estava à frente do nosso tempo, não, né? e o Brasil é o país do futuro que nunca chega. É. Cara, se nós vamos falar sobre o Brasil e realidade atual, então chama o break primeiro, que é para dar tempo de ir no banheiro, né? Então vamos lá. Tá certo. Break! Cafeteria tem nome, Omas House, para que seu dia seja mais prazeroso. Ambiente requintado, saborosos doces e salgados. Venha desfrutar de um gostoso café colonial. Confira estas delícias. Omas House, como a casa da vovó. Rua Marechal Deodoro 280, telefone 51-3902-0706. Precisando de impressos? Conte com os trabalhos especializados da Garten Sul. Há 25 anos, imprimindo qualidade. Estamos de volta com o Papo de Café e continuando a nossa pauta aqui, ó, dos aniversariantes, que hoje tá, como a gente já comentou, tá cheio de aniversariante bom. Ainda em 28 de novembro, a gente tem um ator, Ed Harris, ator norte-americano, filmes que vocês devem conhecer, Show de Truman, Apollo 13, Uma Mente Brilhante, Círculo de Fogo de Fogo e a série de TV, aquela Westworld, né? Baita ator. E ele também interpretou o pintor Jackson Pollock. também teve filme sobre a vida do Pollock. Muito bem. E um filme famosíssimo do Alex, não vou lembrar o nome do diretor, mas o mesmo diretor que fez Side e Nancy, que é o Walker. A Walker. É um filme, né, é um western, mas que tem helicóptero, tem... futurista, né? 29 de novembro, a gente tem em 54... a gente falou, tu deu tua dica de cinema semana passada. O Joel Coen, que é um dos irmãos Coen, que posso citar aqui alguns filmes. E aí, Meu Irmão, Cadê Você? Bravura Indômita, O Homem que Não Estava Lá, O Grande Lebowski, Fargo, Barton Fink, Delírios Hollywoodianos e Arizona Nunca Você Mais. esqueceu o importante, que ganhou o Oscar de melhor filme, Onde os Fracos Não Têm Vez. Onde os Fracos Não Têm Ele Vez. sempre boicota o Oscar, te recordo. O Woody Allen que boicota. Tu vai falar em Woody Allen agora. Ele não acompanha, não gosta. E nesse ano a gente tem a morte, então, esse ano não, nesse dia a gente tem a morte do George Harrison, né? Opa. Que é um ex-Beatle, né? Grande guitarrista dos Beatles, uma das músicas mais tocantes da história que a gente vai ter. É um disco que eu trouxe aqui já em 180 gramas. Além desse daqui, o Sgt. Pepper's, que é um disco revolucionário, né? Que a gente pode ver aí em cima da mesa, está com os encartes tudo Fez completo. 50 anos agora, né? Esse aqui foi o ano passado, fez 50 anos, né? Agora a gente tem também uma das músicas mais tocantes da história do rock, então. Aqui a gente tem Here Comes the Sun, que é a primeira música do lado B, né? Come Together também, Something, que é uma das mais belas canções compostas no mundo, né? Foi considerada. E não é do Lennon e McCartney, é do George Harrison. A gente sempre fala que era um Beatle de poucas palavras, mas de uma profundidade, um sentimentalismo incrível, né? Esse aqui é o clássico Abbey Road, que foi tirada a foto ali na frente dos estúdios, né? A Abbey é um disco que eu me emociono toda vez que eu escuto. Esse aqui é um vinil em 180 gramas, que eu adquiri esse ano, né? Eu estava atrás dele já há bastante tempo. E a beleza do George Harrison na composição. É legal de esse indicar disco. pro pessoal em casa o documentário sobre ele, do Martin Scorsese. Também. Está disponível na Netflix. Muito bom, eu olhei, muito bom. São Esse 3 horas. daqui, 2 horas e meia 2 horas e meia, né? e vale a pena. esse daqui foi o Por último deleite. disco gravado por eles em estúdio, né? É o penúltimo a ser lançado, porque o último a ser lançado, como eles tinham um contrato ainda para cumprir, foi o Larry B, que são as sobras do ensaio que eles estavam fazendo em preparação para esse disco. O álbum mesmo, que era para ser o último, é esse daqui. Até tem a música ali que o Paul McCartney compôs, né? The End, que é para falar tchau, foi bom enquanto durou. Cada um vai tomar o seu caminho. E é um disco que mostra essa beleza e essa versatilidade que começa com Rubber Soul, né?
Eu tenho o quadro, essa cena, eu tenho um quadro na minha parede. Só lembrando o pessoal de casa, no final do programa nós vamos sortear todos esses discos com vocês. Assim, podem esperar, vai ter sorteio, só que não. E é verdade esse bilhete, né? É verdade esse bilhete. 30 de novembro, pessoal. Então tem... Já tá nessa folia de aniversário aí? Cara, Tá. 3 quilômetros, 3 essa quilômetros. semana Aliás. é longa. Essa semana é longa. 3 quilômetros de Aliás, lista de fazer um aniversariantes. agradecimento especial aí, meus amigos conhecidos. Até quem não me conhece, mas que me mandou parabéns igual aí por rede social, por WhatsApp, por sinal de fumaça. A gente que botou fogo no cabaré, só vou mandar sinal de fumaça. Aí pela passagem do meu aniversário no último sábado, brigadão, um abraço aí pra gurizada. Valeu e tamo junto. Então, Quantos anos tu fez mesmo? 32, 32. de carteira assinada. Beleza. 30 de novembro, Mark Twain, que é escritor dos Estados Unidos lá. Fala aí, traduz. Mark Twain. As Aventuras de Tom Sawyer é um dos livros. Temos também o Winston Churchill, estadista britânico, que está retratado no Destino de uma Nação, que valeu o Oscar de melhor ator esse ano pro Gary Oldman. Belo filme. Um olhar de estimação. Assistiu? O que vocês estão fazendo a vida de Vocês vocês? estão mastigando agora. Não, é que tem assim, tempo de... eu não vou fazer a frase. Eu não vou terminar a frase. Deixa, segue o baile. A gente continua ainda o Ridley Scott, né, que tu comentaste, né? Sim. Então eu tenho alguns filmes que eu anotei, que é ele que iniciou a franquia do Alien, Gladiador, Blade Runner, Caçador de Androides, e o que mais nós temos? Falcão Negro em Perigo, Olha. Thelma e Louise, que é importante. E tua aí nota? É só perguntar pro Fernando. Manda Liga, pra meu. cá, Sim, né? tá bom. Também temos então mais um músico, né? O Roger Glover. É Glover? Roger Glover, né? The O baixista do Deep Purple. Olha Eu lá, trouxe ó. aqui, não tem o CD, né? Mas não tem tem o vinil. disco. O vinil que eu tenho é muito fuleiro, gravação muito ruim, eu nem trouxe. Esse é o grande clássico deles ao vivo, um grande álbum ao vivo que saiu nos anos 70. Made in Japan, né? Que eles gravaram no Japão, uma das primeiras bandas a excursionar pelo Japão. Aí, nesse disco aí que o Rich Blackmore toca fogo em tudo, junto com o Ian Gillan, né? E o Roger Glover aí, o baixista, que fazia aquela cozinha ali fenomenal do Deep Purple com o Ian Pace na batera, né? Aí, Quem mais? Eu tava lembrando da apresentação do Carlos Gabriel, cara. Quanta coisa bacana, né? Aí tu falou, né? Ele cara é historiador, né? O futuro. Tô o lascado futuro. no futuro. Ferrado no futuro. Mas segue Complicado. o baile dos aniversários, porque... Aproveitar até 31 de dezembro, que é até meu aniversário. Olha aí, ó. Vai pros States depois, ó? Que Não sei, os lugares que estão me mandando ir. Ah, não dá Não são tão agradáveis. só um pouquinho, o filho do Bolsonaro tá lá negociando com o Trump, então não é bom. Não é muito bom. Não é bom o destino. A gente tem a morte do Oscar Wilde também nesse ano. Não nesse ano, né? Em 2018 não foi, né? Em 1900 o Oscar Wilde morreu, então. Agora, não, esse é um preparatório total, né? Pra te falar sobre esse aí. E hoje, então, hoje, 1º de dezembro de 2018, a gente vai comemorar, nem sou meio que vai ver quantos anos, né? 80 e... quase 90 anos. 80 e poucos. Do nosso querido Woody Allen. Woody Allen. Amigo Gênio. íntimo do Fernando. Gênio. Não, meu não, do Luiz Fernando Veríssimo. Ah, é? Aí, ó. E apaixonadíssimo por blues, né? Woody Allen. O Allen é um grande... Ele teve uma época, uma banda de jazz que ele montou, que Jazz, tocava em isso, Nova perdão, York. jazz. Ele era trompetista, Blues é o se eu Clint não me Eastwood. engano. Se eu não me engano, Isso aí, ele toca isso aí, trompete. isso aí. E tá sendo boicotado, infelizmente, né, por essa Assédio sexual. Esse assédio sexual que a ex-esposa dele acusa ele de ter cometido contra a enteada, enfim. Eu não acredito que ele tenha feito isso, mas enfim, vamos. Filmes Meia-Noite em Paris é meu predileto. Um dos meus prediletos, assim, O Meia-Noite meu em é... Não fiquei acordado até meia-noite em Paris, mas... A Deve Meia-Noite em ser bom. Paris é um Meia-Noite em filme Paris, que eu recomendo, Meia-Noite não sei se em tu Paris. olhou. Esse daí eu já assisti também, filme muito bom. É um mesmo, filme Paris. histórico, né? Eu gosto do... Até a gente comentou que quem não conhece um pouco da história meio fica perdido, porque ele viaja no tempo e ele encontra lá Pablo Picasso, um monte de pessoas. Até foi o Gilmar que comentou, a gente quando a gente falou de arte aqui com o Gilmar Almeida, Sim. ele comentou desse filme, né? Dá pra lembrar o Wagner trabalhando em rádio, nossos queridos Clóvis e Edson trabalhando em rádio Eu também. também trabalhei em rádio. Também, e ele fez a era, e o Woody Allen... Só que faz bastante tempo, talvez, quando Deixa o Woody Allen quieto. tava começando. Não, talvez, como não, se eu acho que nada. quando tu trabalhou ele lançou a Era do Rádio lá nos anos 80. Pode não ser, foi? né? Bastante tempo. A Era do aí. Rádio. Eu gosto muito dos filmes antigos dele, né? O Bananas, Annie Hall, Ah, tá. Outros bananas. Noiva Nervosa, Noivo Neurótico. Não era os Bananas de Pijama, Bananas. cara. Não, a gente tá falando E ele dos tem, nossos e detalhe, ele tem um estilo único, é quase que inigualável.
Tu coloca a primeira cena de um filme do Woody Allen, já se reconhece que é o Woody Allen. É verdade, é verdade. E tem um outro filme que eu gosto também, aquele que não vou lembrar o nome agora, então pergunto pro Google Humano, né? E é aquele filme que ele tem um sogro, que o sogro só canta bem no chuveiro. Deixa eu me lembrar. não sou Para ninguém, Roma cara. com Amor? Não. Eu acho, uma coisa assim. Não é esse. Esse é o... O Chuveiro Maldito. Não é o Woody Allen que tem o sogro, é o personagem do filme. É o personagem. Para Roma com Amor. Isso, Para Roma com Amor. Então, e a gente E termina... Blue Jasmine, né? Vale lembrar. Tem um belo ganhou o filme Oscar também, de cara. melhor, ela ganhou o Oscar Kate de melhor Blanchett, atriz, né? Então, a gente termina 1º de dezembro com John Densmore. O John Densmore, né? Batera do Outro tradutor, The né? Doors. Aí. Eu tenho todos do Doors em CD, mas eu só trouxe 13, então. Massa. São os que eu mais gosto. Ainda tem o Strange Days, que é legal, né? Popular Strange. O LA Woman, que é o último álbum aí com o Jim Morrison. Ainda foi gravado 2 álbuns sem ele, Older Voice. Jim Morrison, se não me engano, tá enterrado em Paris, né? Tá no Père Lachaise, em Paris. Curiosamente em Paris. Porque ele se exilou pra lá, né? Ele estava sofrendo processo nos Estados Unidos por atos obscenos que ele tinha feito em alguns shows, mas havia uma perseguição política também, porque ele criticava o governo do Lyndon Johnson, depois o Nixon, e a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ele é um poeta libertário, muito influenciado pelo William Blake também. Maldição dos Depois 27 anos a também. história provou o que era Lyndon Johnson e Nixon, né? Como vai provar daqui a uns anos de alguns personagens também. Prefiro ficar do lado desses caras aí que fizeram uma conquista na área musical, principalmente da música psicodélica. O John Densmore, batera, ainda toca, e é artista plástico. Ele está apadrinhando uma banda brasileira de Goiânia. Agora me fugiu o nome. Os caras estavam agora fazendo uma turnê nos Estados Unidos e o John Densmore tocou com eles e o Robbie Krieger também. Robbie Krieger são os únicos dois que estão vivos, o guitarrista e o batera, né? Ray Manzarek, que já foi alguns anos atrás, e o Jim Morrison foi o primeiro, com 27 anos. Lembrando, né? que foi interpretado pelo Val Kilmer no filme The Doors, do Oliver Stone. Foi um filme muito bom. Muito bom. Claro, tem alguns erros ali sobre a banda, principalmente a relação dele com o John Densmore ali, que parece que os dois eram inimigos. Não, na verdade, Jim Morrison era mais amigo do John Densmore. Estavam sempre juntos, mas o filme mostra o contrário. Essas coisas de transformar vidas de algumas personalidades históricas para cinema, tem que deixar mais... Tem a liberdade poética. A liberdade enfim, poética. Bem isso. Mas é curioso tu unir o translocado Oliver Stone com o Jim Morrison, né? E pra tornar vendável... A influência do John Densmore na música é a bossa nova. Ele era, na época, ele é aficionado por bossa nova. Ali tinha surgido João Gilberto e Tom Jobim nos Estados Unidos, tocando muito lá, e ele... Diretor. Os Doors nessa. O diretor tá pedindo... Vamos fazer mais um intervalo, então. A gente volta daqui a pouco, de novo, com o Papo de Café. Protevale Corretora de Seguros. Martim Mercados, a sua nova opção em produtos para o seu dia a dia. Com frutas, congelados, sorvetes e tudo que você precisar bem ao seu alcance. Martim Mercados, antigo cartório de imóveis. Na Tenente Coronel Brito, 1075, Centro, Santa Cruz do Sul. Estamos de volta com o Papo de Café aqui na Omas House, Cafeteria e Café Colonial. E só para lembrar, tá? Tem promoção da Omas rolando lá no Face do Catedral TV. Então vai lá e pega lá o post original, tá? Que é o vídeo, que casualmente é eu que estou falando lá, né? Casualmente. Então tu vai lá, olha a minha cara feia, Garoto presta propaganda. atenção nas regrinhas que tem lá, compartilhando ele e marcando um Inclusive, amigo, você Bombril já concorre a um café colonial totalmente na faixa, tá? E cara, é bom demais da conta. Vale a pena, tá certo? O Wagner Então, tá competindo com o Bombril, inclusive, agora, em Garoto Propaganda. Com na o verdade, titio do Bombril. não, eu vou ganhar, né? Porque agora o Bombril é só 1000 utilidades, né? Porque como a TV digital, ele já perdeu uma, né? Ah, pois então, já então, eu tô bem lembrado, bem pouquinho- lembrado. Eu vou Bem ficar à lembrado. frente deles aí. Tu concluiu aí? Não, segue o baile. Tá. Eu segue quero o baile. perguntar pro Carlos Gabriel o seguinte: como é que tu explica esse retorno triunfante do disco de vinil ao mercado mundial? Ah, tá, ele tem que explicar agora, óbvio. Como é que tu interpreta isso? Ah, boa. O interessante é que no mundo ele nunca saiu, né? No mundo não, porque vários Só no discos Brasil, que eu pra tenho variar. aqui- no Brasil em 96 foram as últimas prensagens que saíram, né? Tudo em detrimento da indústria fonográfica do CD. E hoje a gente vê a decadência do CD. Sem contar a questão da sonoridade. O vinil ele tem uma sonoridade superior desde que tu tenha um equipamento adequado também.
Porque a gente é da geração 3 em 1, eu sempre falo, né? Que eram aparelhos que incorporavam várias funções bem ruins mesmo. 3 em 1 de boa qualidade foram poucos que saíram, eram mais os da Polivox nos anos 70, né? Os Gradiente, um ou outro até 85, ali da série Ouro que eles tinham. Depois disso só saiu coisa bem ruim mesmo. Só ladeira abaixo. O Clóvis pode dar um testemunho dessa época aí. E a questão que a gente vê, a indústria fonográfica brasileira de vinil, ela retorna com muita força com a Polisson, que eu tenho alguns discos aqui. Principalmente esse aqui do Chico Buarque, que saiu esse ano. Foi lançado esse ano pela Polisson. Que é a única empresa fonográfica da América Latina, né? Esse aqui é um álbum clássico da período de maior restrição aí da... Só um pouquinho, o celular tá tocando. O celular sempre toca nos momentos inadequados. No período aí de exceção da ditadura civil e militar, né? Esse disco aqui é um álbum genial, que saiu em 180 gramas. Eu também tenho a prensagem da época de 70, é considerado um dos 1001 discos para se ouvir antes de morrer. E a Polisson está lançando vários discos clássicos, como também o Acabou Chorare, dos Novos Baianos, que é lindo esse disco. Esse disco aqui é da minha filha, por exemplo. Ela que escolheu. Por causa da música ali, que ela ama, a música preta pretinha. Esses são vinis em 180 gramas. Eles têm uma qualidade sonora muito maior, porque os discos ali nos anos 70 e 80, principalmente devido à crise do petróleo, ali do meio dos anos 70, eles diminuíram a quantidade de vinil deles para 90 gramas, 100 gramas. E os vinis brasileiros eram muito abafados. Nas minhas pesquisas também descobri aí que as prensagens brasileiras de disco gringo aí, sempre eles pegavam uma cópia de primeira prensagem americana. Os vinis americanos não são os melhores prensagens, os europeus são muito superiores. Lá fora, vinil continua, sempre continuou. Aqui deu a queda drástica. Muita gente se desfez das suas coleções a preço de banana. E agora se está acontecendo hoje em algumas situações de DVD e Blu-ray também, né? Aqui no Brasil. DVD Blu-ray também. Se a gente for ver ali a partir de 2015, 2016, a Polisson entrou mais forte no mercado, lançando esses álbuns clássicos, porque eles lançavam muito disco de novos artistas, então não chamava tanta atenção. E surgiram outras gravadoras agora também. E tudo em 180 gramas. A qualidade sonora é incrível, né? Aquela ideia que a galera tem aí em casa, vai estar pensando, vinil tem aquele chiadinho bom. Vinil sujo, tá? Vinil sujo tem chiado. Vinil limpo, que tu lavou, não vai ter chiado nenhum. Tem todo aquele charme, aquele frisson de tu ouvir o disco de vinil, né? Tem. Fala memória afetiva. E fala um pouquinho sobre essa o ritual de chegar lá, lá, tirar... Como tu usar equipamentos, esse daqui que eu trouxe agora, até desmontei, né? Que maravilha. É uma escova em fibra de carbono, que tu usa para reduzir a estática dos discos, pior que funciona mesmo. E tu pode usar alguns outros produtos, como que eu já testei aí, funciona legal, o limpa-tela para celular, porque ele não é tão agressivo ao disco. Não use álcool para limpar os discos. Melhor é água e sabão neutro. Aí você vai fazer ali, trazer a vida, seu disquinho. E essa escova aqui, ela consegue penetrar nos sulcos aí e dar uma maior qualidade no seu som. E desde que a agulha, né, e a cápsula estejam reguladas, né? Senão não adianta nada também. E o que representa para ti esse colecionismo, né? Porque poucas pessoas fazem isso. Eu sou colecionador de filmes, por exemplo. Né? E tenho uma paixão. Eu sou de contas. Ficcionado. Também sou. Esse é hora concurso. Esse meu vício em disco aí, ele é um pouco caro hoje em dia. Implica conta também, né? O cartão de crédito. Os valores desses discos hoje, né? Vai muito ali. Se tu sai pra garimpar, eu gosto de fazer garimpo às cegas, que eu chamo. É sair procurando algum disco que te traz uma boa lembrança, como esse o Sgt. Peppers, foi assim que eu encontrei. Esse aqui também, que eu paguei um valor extremamente baixo, é um disco que está super inteiro, do Kraftwerk, que eu sou apaixonado, o Autobahn, né? A arte gráfica desse disco aí é... E esse aqui eu paguei um valor módico, e o disco está super inteiro. Módico, 40 pilas, se eu não me engano, foi. É nessa faixa, porque outros... Comércio de internet está muito caro os discos. Eu falo, é preço de internet e preço para colecionador. E a coleção minha, ela começou mesmo com... Meu pai lá, era criança, ele colocava os discos para eu e meu irmão ouvir, discos que ele colocava ali, Milton Nascimento, Djavan, Pink Floyd. Mas assim, pra galera que é aqui do Sul, né, quem for aqui do Rio Grande do Sul, ou a galera que visita o Sul com frequência, ou tem algum conhecido que vem a negócio, alguma coisa, vai a Porto Alegre, faz a rota Pokémon do LP ali.
capitais aí brasileiras para compra de disco. Eu já comprei em outras também, aproveitando as viagens aí. Curitiba também acho algumas lojas legais. Depois de Porto Alegre é São Paulo. Só vou dizer que aí é o... Só vou dizer Sai que... pra galera. Tu acha raridade, Só mas deixar o preço... claro que não chama Rota Pokémon, foi eu que criei essa coisa ele ridícula, criou. tá? Mas E tem quantos- uma rota ali que o Carlos Gabriel comentou antes, onde tu encontra em mais de 20 lojas com muita coisa boa, né? Tem lojas muito boas ali em Porto Alegre. Uma das que eu mais recomendo o pessoal que vai para Porto Alegre, a Toca do Disco, que fica ali na Garibaldi, o material do nosso amigo Caseta ali, do Rogério, é incrível. A limpeza E dos os preços discos. variam de... E os preços tu acha de R$10 até 500, 600 reais. Vai de acordo com o teu bolso ou da raridade, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala em raridade, tá, aí o Fabrício curte muito. Olha. Esse dos Cascaveletes é extremamente raro, Ah. porque ele era para ser num EP. Esse disco aí, preço de internet, passa os R$500 facilmente. É um disco que tem a música Jessica Rose, é o início dos Cascaveletes, com Frank Jorge ainda, e o Júpiter Maçã, depois virou Júpiter Maçã, que é o Flávio Basso, né? Do Júpiter Maçã, quando a gente fala, saiu agora em CD, vinil, né? Vinil numerado. Bem, Esse é bem numerado. pesado, hein? Esse é vinil duplo, porque ele bem saiu pesado. em 98 em CD e é considerado uma das pérolas da música brasileira. Isso aí tá na lista da Rolling Stones, ele tá entre 100 discos. Quanto custa um disco desse hoje? Esse daí aqui. eu comprei em pré-venda, Esse eu aqui, esperei 3 meses a chegar. Esse disco eu paguei 150, mas hoje ele está esgotado. Se tu achar numa loja aí virtual para vender, tu vai pagar acima de R$200. É um disco que só vai valorizar, até porque o Júpiter faleceu, né, o Flávio Basso. Então, só vai aumentando o preço. Mas quando a gente fala ali das coleções, começa com a família mesmo. Meu tio tem disco. O pai tinha, mas se desfez de coleção, né? Isso, eu tenho alguns só que eram do pai. Eu estava pensando aqui agora, falando muito essa questão do vinil, tu trouxeste ali, por exemplo, a escova ali, fibra de carbono, como tu acha, né? E aí eu fiquei pensando, tá, e aonde aí pro cara tem um aparelho lá na cidade, que por exemplo, Santa Cruz do Sul, pro cara ir lá e regular, tu pode falar com o achar Carlos alguém Gabriel, que porque faz. outro não vai ter. Se quiserem eu regulo, claro que eu vou cobrar. Falando em Santa Cruz Não, agora... porque não adianta, né? A questão Não tem. da qualidade. e É que o difícil pessoal, achar. várias pessoas já me perguntaram ali, tá, meu toca-disco não funciona, depende do que é, se tem que ver o modelo que ele é, se é um belt drive, é um direct drive. Belt drive são os mais comuns, que são com correia. Né? O direct drive é um motor no eixo. Eu tenho 3 toca-disco em casa, né? Mas um que funciona Falando bem, em né? Santa Cruz agora, né? Enfim, Santa Cruz não tem. Onde... E a Multissom, que era o reduto, não sabe se fechou ou não fechou. O que estão desencontrada, falando né? que vai mudar de endereço, É, né? mas é muito estranho, o né? problema quando aparece disco na cidade é o valor. O valor é impeditivo. R$300. Já paguei isso por disco também, mas vai do bolso de cada um. Na hora pareceu uma boa ideia. Regulagem aí do toca-disco, né? A Red Shell, né? Esse meu aqui é o braço dele é móvel, então eu posso... Tem vários tipos de cápsulas. Essa daqui é uma da Audio Técnica japonesa. Ela é uma cápsula que ela é mais... ela é muito equilibrada, o som dela, o timbre é muito limpo. E aí tem da indústria nacional, a Lesson também. Essa aqui é uma LM80, ela é muito boa. Ela tem graves e médios que destacam bastante. Então, tu quer ouvir um samba, que tem mais graves ali, pô, fica lindo o som mesmo, né? E essa daqui é a mais genérica, a mais comum de se encontrar em toca-disco. Essa aqui é uma GC11 da Lesson, ela é muito estridente. Eu, sinceramente, não gosto. Depois tu começa a se aprofundar um pouco, procurando informação, tu acaba deixando de usar esse tipo de cápsula, que é a mais comum. E a gente acha, pô, o som é bonito. Não. Regula bem, com gabaritinho, né? Pesar, tem que pesar. Essas cápsulas aqui, eu deixo mais ou menos o peso delas em 1,7 gramas, usando uma balança, né? Nesse pessoal quer que faça regulagem do toca-disco, eu faço, não tem problema. Só entrar em contato aí, deixa o meu merchan. Não, eu coloco o fone ali. Tem a limpeza de vinil, também faço limpeza de vinil também, que dá bastante trabalho. O Capricho, se quer que troque tudo os plásticos, isso é possível fazer. Tu tira Hoje tem mofo de como. VHS também? Não, isso eu não consigo. Mas mofo de vinil eu consigo, dá bastante trabalho, eu consigo, né? Mas é aquilo, tem que ter carinho com os discos, tem que ter paixão, querer conhecer, sentir o cheiro, pegar as capas, saber a história da capa. Eu seleciono muitos discos que eu tenho aproximadamente 500 discos de vinil, 500 CDs também,
DVD também tem uns 200 em casa, a coleção tá indo longe, né? Eu ia te perguntar. Não é só aquela coisa de sair comprando disco feito Já doido, fiz, né? já fiz. Mas vai Na escolhendo emoção, os que teve aí tem sentido. numas férias aí de um ano, minha esposa ficou brava comigo, mandando beijo pra ela, né? Que me apoia nessa minha coleção, né? Gastei o meu salário de férias na emoção comprando discos, né? Até ela já me deu discos também, né? Só que ela tá ficando tão esperta quanto eu, porque ela tá comprando os discos de acordo com a vontade dela, né? Um desses foi Mas é pra tua o Wish You coleção. Are Here, edição inglesa, esse daí, ele vem pôster, esse aí vem pôster, Floyd, cara. MP3 em 180 gramas. Esse disco aqui, o Wish You Are Here, é após Dark Side of the Moon, que eu também tenho, né? Que eu trouxe pra mostrar aí pra vocês, né? Que se tu vai comprar aqui no mercado brasileiro, em torno de R$360. Isso aí veio pra mim... foi trazido pela minha prima lá que mora na Bélgica, lá, a Fernanda, né? Então ela veio visitar a família e me trouxe esse. Se ela pagou 28 euros, é uma diferença gritante dos valores. Sim. Até porque na União Europeia tem subsídio para livros, discos e discos de vinil, CD e vinil, né? Que aqui no Brasil essa lei não passa nunca pelas plenárias ali das comissões que discutem. Tem um projeto de lei que está tramitando para tirar toda a Pô, de mal taxação. colocou o número do cara aqui Já na tô tela, ligando. Já tô ligando. Tirar toda a taxação de discos e livros para a população ter acesso à cultura. Isso é importante que seja dito. Porque a partir do momento que tivesse subsídio governamental para a cultura, né? Mas Não, qual é o interesse? fala, Qual aí é o muda o inter- país. Qual é o interesse do governo, né, em cultura, aí tem que ver enfim. quem- Não, mas como interessa, alguns falaram que tem que ouvir música raiz, né? Não sei o que universitário, bababá universitário. É música boa também, mas eu não gosto disco? e não ouço. Tu tem disco do Luan Santana aí também? Não, mas eu tenho disco de música caipira, como Renato Teixeira. Isso é música caipira. não, aí é Tem outro uma raridade lá na patamar. minha casa da música patamar. caipira mineira, que é o Zé Coco do Riachão, que é um artista que fazia a sua própria viola mineira. E ele gravou com 70 anos. Esse disco é extremamente raro, era do meu tio, né? Ficou pra mim esse disco, é um disco lindo esse de música instrumental. Cara. Né? Almir Sater também, Pena Branca e Chavantinho. Eu não sei Isso eu vocês, tenho. não Música sei caipira, vocês, isso é música caipira mas raiz. quando a gente fala em disco e tudo, tem história, tem uma coisa fantástica. Cara, eu acho que rolava até um extra, assim, né? Uma hora dessas a gente fazia algo focado nisso aí. Porque, Sim. claro, aqui o programa tem uma pauta, a gente entra em outros assuntos e tal, e acaba que, olha aí, ó. Olha o diretor dizendo que o tempo acabou. Podemos reunir Mas nosso amigo muito Ed rápido, aqui, cara. o Dario, meu compadre Dario, que hoje vende discos no Facebook. Sim. Então podemos reunir aqui com o Carlos Gabriel. Eu vou então me antecipando Fazer e vou deixando, deixar o estendendo convite. um convite para Vamos bater um outro papo. Ed, Dario e Carlos Gabriel são convidados. E pode fazer aí programas Intimados. temáticos Intimados. também, só Intimados. envolvendo capas de discos, Intimados. que é incrível. Eu quero polêmica de novo, né? Polemizar. O Carlos mostrou o vinil do Pink Floyd ali e esse também depois a gente fala. E o pessoal ainda não entende a arte de Pink Floyd, né? A gente Tem gente que não entende. tem gente que não precisa explicar. Eu né? não explico mais. Como historiador, eu me nego. Já passou essa O Carlos estava com com o vinil da Legião Urbana, que foi um dos censurados, né, Carlos? Isso até é um disco de 87, né? Ainda é os resquícios da... Faroeste Caboclo e Conexão De Amazônica. um período histórico que estão dizendo que não existiu, mas existiu sim, né? Música que foi censurada, não podia ser vinculada em rádio. Também teve aí de rock gaúcho, que também foi censurado, né? mas isso Disco é uma coisa seminal, que o não Rock foi Garage. Ali vem o selo da censura de 2 músicas que não podiam rodar em rádio. Esse é de 84. Né? E uma das faixas desse disco, foram além, ela é perfurada, ela tem uma marcaçãozinha para não rodar no toca-disco. Tu viu? Tu viu? Saía da Viu? gravadora assim, esse daqui. Mais capaz, isso aí foi uma Não, mas isso não gafe. existiu. Não Foi existiu. erro. Entendeu o foi. convite pro Clóvis também, que trabalha na Atlântida, então provavelmente nessa época aqui ele não podia rodar Tá, as mas viu, antes da gente perdido. terminar, Antes de eu quero porque eu uma tô com o frase, ponto uma tremendo aqui. uma frase de vocês, porque eu falei na pauta do ajuste dos ministros lá. Eu quero uma frase de cada um de vocês sobre isso. Uma frase. Pode falar o que quiser. mais do mesmo, ponto. Brasil como sempre foi Brasil. Paternalismo histórico. E Perfeito. vai piorar ainda, né? Só pior. E só um detalhezinho rapidinho, né? Esse reajuste aconteceu porque se comprometeram em revogar o auxílio moradia dos juízes, mas já estão os juízes já estão apelando, então, enfim. Salvar o pescoço de alguém Enfim. o ano que vem que está saindo agora e já vai estar. Os donos do poder, como dizia o Raimundo Faora no seu livro, né, continuam
O livro ali Zonas do do Poder. Sérgio Buarque de Holanda, né? O pai do Chico, que a Pai gente do fala. Chico, Raiz do Brasil. Raiz do Brasil, que fala sobre essa questão dos nossos gestores públicos acharem que a coisa pública é deles. Não é. É do povo. A hora que o povo souber disso, esses caras não Mas vão mais aí, ter paz. para isso acontecer, a educação tem que melhorar. E É o melhorar, começo de tudo, né? valorizando os professores e respeitando, certeza. não Certeza. agindo dessa forma de enfrentamento aos professores, que isso é um absurdo. Vamos para a dica de hoje? Aí, Já que falamos de disco, tanto A de dica disco, vem da onde? Alta Fidelidade e Durval Já. Discos. aí, ó. Um filme Alta nacional Fidelidade. estrangeiro. Durval Discos é um filme Durval muito Discos. engraçado, É. muito bom. O Durval é uma figura. Isso aí. Carlos Gabriel, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Está convidado e intimado a voltar. Intimado, viu? Intimado. Tu sabe que agora é assim, né? E Intimação, ano que vem não a gente tem bota problema. uma arma. Aí vai estar liberado, né? Mas eu liberado, também vou ter a né? minha, né? Ah, é. É, cara, eu vou dizer pra vocês que... Ah, foda-se, não vou dizer mais nada. Só digo Qual que é não o- digo qual- mais nada e digo mais. Nada mais direi. Serve aquele livro que tu ganhou, né? O título daquele livro. Para a situação. Enfim, Sério. vamos lá. Mas enfim, Vamos lá. gurizada, medonha, foi um prazer narrar estar aqui com vocês. E mais um Novamente. Papo de Café. Muito obrigado ao Carlos Gabriel. Da minha parte era isso. Um abraço e até breve. Até lá, pessoal. Até Até mais. semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.